Como todo mundo sabe, recentemente a Rússia atacou a Ucrânia, provocando a morte de muitas pessoas. Mesmo sendo, por enquanto, uma pequena guerra, ela não deixa de ser uma guerra triste e sangrenta. Diante disso, muitos cristãos começaram a dizer: "Tá vendo só? É a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras." É verdade que no sermão profético Jesus falou de guerras e rumores de guerras. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. No entanto, será que as guerras que aconteceram nos últimos séculos, bem como o ataque da Rússia contra a Ucrânia, tem alguma coisa a ver com as palavras de Jesus em Mateus 24? Quando analisamos o contexto do Sermão de Cristo, percebemos que Jesus deixa claro que os sinais de guerras e rumores de guerras deveriam se cumprir na geração que ouviu o discurso dele. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. É preciso entender que o primeiro século da era cristã foi um período singular na história do mundo. Naquela época havia uma grande paz em todo o mundo romano. Não havia guerras nem rumores de guerras. E isso por conta da famosa Pax Romana, ou Paz Romana, que foi um período em que o Império Romano experimentou grande paz e prosperidade. De acordo com algumas fontes, a população do Império Romano atingiu o número máximo de 70 milhões de pessoas. Para garantir o seu domínio, Roma utilizava a força militar para impedir qualquer tentativa de revolta da parte da população que havia sido conquistada. E essa força também foi imposta sobre Israel. A paz romana durou cerca de 200 anos, começando a partir da ascensão de César Augusto no ano 27 a.C. e terminando com a morte do imperador Marco Aurélio no ano 180 d.C. Todavia, pouco antes de Jerusalém ser destruída no ano 70, a paz romana já não existia na terra de Israel. Isso quer dizer que durante o período anterior ao ano 70 d.C., começaram a surgir fomes, pestes, terremotos e também guerras. Tudo isso foi documentado por historiadores como o judeu Flávio Josefo e o historiador romano Tácito. Várias guerras foram travadas de uma extremidade do império até a outra extremidade. Como resultado, 50 mil judeus foram mortos em Seleucia e 20 mil em Cesareia. E no ano 66 d.C., mais 50 mil judeus foram mortos em Alexandria. Além disso, pessoal, no curto período de 18 meses apenas, 4 imperadores romanos foram assassinados. De fato, foi um período da história bastante turbulento. Além da guerra civil que acabou irrompendo, por todos os lados havia rumores de novas rebeliões. Então perceba, tudo isso aconteceu durante o período da paz romana. E tendo em vista que esse período foi de grande paz, o surgimento de guerras, portanto, foi um claro sinal do início do fim, conforme Jesus havia dito. No entanto, Jesus não está falando do início do fim do mundo. Ora, se Jesus disse que os sinais seriam o começo do fim do mundo, e se os sinais e o fim do mundo deveriam acontecer naquela geração do século I, por que o mundo ainda não chegou ao fim, mesmo depois de 2000 anos? E a resposta é clara, porque Jesus não estava falando do fim do mundo, mas do fim de Jerusalém e do templo. As guerras seriam como dores de parto para que o reino de Deus nascesse na história humana. Aliás, Jesus disse que algumas pessoas da época dele estariam vivas quando ele viesse em glória para destruir Jerusalém e estabelecer o reino de Deus. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Portanto, a profecia de guerras e rumores de guerras só fazem sentido dentro do contexto do século I. As duas guerras mundiais do século XX não foram cumprimento profético de Mateus 24. Da mesma forma, a guerra da Rússia contra a Ucrânia também não é cumprimento profético de Mateus 24. Ao invés de ficarmos procurando o cumprimento profético nos acontecimentos do dia a dia, é muito mais sábio nos engajarmos na transformação da sociedade e do mundo e pregarmos o Evangelho de Cristo a toda criatura.